Tesouro direto, poupança, caixinhas Nubank, ações, fundos imobiliários. Por onde eu começo? Vem pro vídeo que eu te ajudo. Fala pessoal do JM Educação Financeira, tudo certo com vocês? Hoje no vídeo a gente vai ver 3 sugestões de ativos para quem está começando no mundo dos investimentos. Bom, quando se começa a investir, várias dúvidas surgem no meio desse percurso, porque você ouve várias opiniões, várias pessoas que talvez te amedrontam, sua grande maioria pessoas que nunca tiveram contato com o mundo de investimentos, então te amedronta, fala que você vai perder dinheiro, que você vai perder todo o seu patrimônio, que você vai ficar sem nada. Além disso, surge também questão aonde investir. Algumas pessoas vão te falar assim, investe na poupança. Investe no tesouro direto. Investe nas caixinhas do Nubank. Não, já começa investindo em criptomoedas. Invista em bitcoins. E uma enxurrada de informações. Por muitas das vezes a gente acaba nem dando esse primeiro passo por ficar confuso, ficar inseguro, e pensando nisso, hoje eu vou trazer para vocês aqui 3 sugestões de ativos conservadores, seguros, para você de fato iniciar e, como eu sempre gosto de falar aqui nos vídeos, sentir, ter esse feeling, esse primeiro contato ao mundo dos investimentos, tá certo, pessoal? Primeiro ativo que eu sugiro a vocês a estar investindo é o Tesouro Direto. Eu já fiz até um vídeo aplicando na prática, no Tesouro Direto. O que constitui esse investimento do Tesouro Direto? Tesouro Direto, pessoal, nada mais é que dívidas do governo em forma de ativos que você pode estar adquirindo e depois receber esses ativos acrescentado de juros. Aí você tem vários, você tem aproximadamente 36 tipos de ativos. Aí você tem aqueles atrelados à taxa Selic, você tem os pré-fixados, você tem os atrelados ao IPCA. Então, a primeira opção que eu trago para vocês é o Tesouro Direto. Segunda opção, pessoal, caixinhas do Nubank. O Nubank é um dos maiores, se não o maior banco digital do nosso país, e ele traz consigo específica para investimentos. Você pode estar fazendo investimentos na bolsa já direto por esse aplicativo, mas também tem uma parte direcionada que são chamadas as caixinhas. O que são essas caixinhas? São uma aba específica onde você pode criar determinada caixa, que eles chamam, para você investir. Aí você pode escolher lá uma caixa para reserva de emergência, uma caixinha para gastos futuros, uma caixa para uma viagem que você vai fazer. E lá, esse investimento, ele rende 100% do CDI, que está atrelado à taxa Selic. E atualmente a nossa taxa Selic ela subiu para 12,25%. Então é uma rentabilidade muito interessante. É uma opção de renda fixa, conservadora, segura e com uma rentabilidade muito interessante. Por quê? Quando você fala de rentabilidade, quais são os ativos que são interessantes? São aqueles que pagam pelo menos 1% ao mês. Ativos ao longo do ano que vão pagar acima de 12%, maior ou igual a 12%, são ativos interessantes, bacana, que fazem sentido a gente estar investindo o nosso dinheiro. Então, por isso que as caixinhas do Nubank, além da facilidade, a questão de você já ter acesso por meio da sua conta, você que já tem o cartão aí de crédito, você já tem esse acesso, você não precisa criar absolutamente nada, fazer cadastro de maneira alguma. Tem a questão também de ser muito intuitivo e com uma rentabilidade atualmente muito interessante. Tá certo, pessoal? Por que eu não indico para vocês investir na poupança? Porque, pessoal, a rentabilidade da poupança, a gente nem considera a poupança um investimento. Porque a poupança, de fato, é poupar, é você guardar ali e não esperar ter lucro. Por quê? Qual que é o problema da poupança, pessoal? A poupança, atualmente, ela rende, se a taxa Selic for maior ou igual a 8% ao ano, a poupança vai pagar 0,5% por mês, ou seja, 6% ao ano. Se a taxa Selic for menor que 8%, a poupança vai pagar, olha para vocês verem, a poupança vai estar pagando
70% da taxa Selic. Então, assim, quando você pega essa rentabilidade da poupança e compara ela com a nossa inflação, você vai perceber que na maioria das vezes, ou você vai estar perdendo dinheiro, você vai estar perdendo para a inflação, ou seja, o dinheiro seu que está lá na poupança está desvalorizando, a rentabilidade dele está abaixo da inflação, ou ele vai estar empatando ou ganhando míseros 1% ao ano em relação à poupança, tá certo, pessoal? Por exemplo, hoje, como a taxa Selic está maior que 8%, a poupança está pagando 6% de rentabilidade ao ano. A nossa inflação acumulada está em 4,65%. Olha para você ver. Qual que é a sua margem? Se você investir na poupança, deixar seu dinheiro na poupança, a sua rentabilidade real vai ser de aproximadamente 1,25% ao ano. Então, assim, é praticamente irrisório esse valor. Então, não invista na poupança. Não deixe, não pode nem falar em investir, não deixe seu dinheiro na poupança. Tá certo, pessoal? Terceiro e último investimento são os fundos imobiliários. Por quê? O que são os fundos imobiliários? Os fundos imobiliários nada mais são do que fundos de investimentos que investem em imóveis, sejam eles galpões de logística, sejam eles shoppings, sejam eles condomínios, tá certo? E aí você compra uma cota que por um preço muito acessível, vários fundos imobiliários são cotados abaixo de R$10, e você tem o prazer, a sensação de receber dividendos desses fundos imobiliários como se fosse um aluguel que você receberia de um imóvel, você recebe das cotas que você investe nesses fundos imobiliários. Então, por que eu sugiro o fundo imobiliário para quem está começando a investir? Além de você estar exposto a um ativo que é negociado na bolsa, você ter esse feeling de mercado financeiro, você vai ter também o prazer de estar recebendo dividendos mensalmente. E isso vai ser para você um motivacional, porque quanto maior for seu número de cotas em fundos imobiliários, maior serão também os seus rendimentos, maior serão também os seus dividendos que você irá receber desse fundo. E isso, para quem está iniciando no mundo dos investimentos, é muito gostoso. Você está recebendo, isso te motiva a continuar nesse caminho, nessa jornada. E o seguinte, né? Eu falo que no início serão centavos. Depois você vai conseguir comprar um chocolate, comprar um sanduíche com esses rendimentos, pagar um boleto, uma conta do celular. Depois você vai conseguir pagar um jantar num restaurante de comida japonesa. E por fim, esses rendimentos vão te proporcionar a viver de renda. Então eram esses, né? Então o primeiro deles repassando Tesouro Direto, segundo as caixinhas do Nubank e terceiro e último os fundos imobiliários. Então esses são os 3 ativos que eu sugiro para quem está iniciando no mundo dos investimentos. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Caso ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe se fez sentido para você e deixe nos comentários caso tenha ficado alguma dúvida, tá certo? Um abraço e fiquem com Deus.